Sabe aquela sensação de que existe uma batalha acontecendo aí dentro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa guerra interior, um conflito que não acontece em um campo de batalha lá fora, mas dentro da nossa própria mente, e que pode, acredite, nos levar à autodestruição. Para a gente conseguir entender essa guerra, o primeiro passo é diferenciar duas maneiras de dizer não. Duas posturas bem diferentes de se afastar daquilo que nos faria bem. E aqui a gente já tem um contraste fundamental. De um lado tem o Nécio, que age de um jeito destrutivo simplesmente por não saber, por ignorância mesmo. Ele não conhece um caminho melhor. Agora, do outro lado, tem o Estulto. E esse é o ponto-chave. Ele sabe o que é certo. Ele entende o que seria bom para si, mas ainda assim escolhe agir contra. A recusa dele é uma decisão consciente. Mas calma lá, essa revolta consciente não é só uma questão de fraqueza moral ou falta de informação, não. A raiz do problema é muito mais profunda. Tem um motivo central por trás dessa escolha pela autodestruição. E aqui está o pulo do gato. A base dessa recusa toda não é não saber das coisas. É a inveja. Mas não uma inveja qualquer. É uma inveja que destrói. É uma rejeição ao que é bom, ao que é verdadeiro, quase como se fosse uma recusa em aceitar que o bem existe e que a gente pode fazer parte dele. E essa escolha não fica só no plano das ideias, de jeito nenhum. Ela cria um verdadeiro efeito dominó na nossa psique, sabe? Altera a forma como a gente se organiza por dentro, como a gente funciona. Essa rejeição interna acende o estopim de uma verdadeira guerra psicológica. Um conflito que nos fragmenta, que nos quebra por dentro e nos coloca para lutar contra nós mesmos. E olha que interessante, isso nos dá uma perspectiva completamente nova sobre a famosa pulsão de morte do Freud. Em vez de ser só um instinto biológico para a destruição, a gente pode entender essa pulsão como resultado psicológico dessa briga interna contra tudo que é bom, verdadeiro e construtivo. E olha só o tamanho do estrago. É uma coisa levando a outra. Quando se rejeita essa ordem maior, essa verdade sobre as coisas, a gente acaba rejeitando a verdade sobre nós mesmos. E o resultado? A gente sabota a própria vida, destrói relacionamentos importantes e, no fim, dá adeus a qualquer chance de paz interior. Mas essa batalha interna não é uma coisa abstrata, não. Ela aparece no dia a dia, em comportamentos que a gente reconhece, em padrões e hábitos que nos sabotam o tempo todo, muitas vezes sem a gente nem perceber. A primeira marca, então, é a soberba. É aquela atitude de querer ser o centro de tudo, sabe? De achar que a gente é autossuficiente, o único dono da verdade, recusando qualquer tipo de ajuda, como se não precisasse de nada nem de ninguém. Em seguida vem a inveja. E aqui não é só querer o que o outro tem, é um incômodo profundo com o bem do outro, com o sucesso do outro. É como se a felicidade de alguém diminuísse a nossa própria existência. É pesado. Depois vem a ira. Sabe aquela raiva que explode quando a gente se frustra com a realidade? É uma revolta constante contra as coisas que a gente não pode controlar. Uma recusa em aceitar o mundo como ele é, com todos os seus limites e imperfeições. A quarta marca é a avareza. É aquela tentativa de encontrar segurança acumulando coisas, no controle, na posse. É a ilusão de que ter mais coisas vai nos proteger ou preencher um vazio que, na verdade, não tem nada de material. A quinta é a luxúria. Ela acontece quando o desejo se desconecta totalmente do afeto. Nesse estado, o amor se degrada e o outro deixa de ser uma pessoa para se tornar um objeto de satisfação. A sexta é a gula. É aquela busca desesperada por preencher um vazio existencial com excessos. Pode ser comida, bebida, compras, qualquer coisa. É a tentativa de matar uma fome que, no fundo, não é do estômago. E por último, a preguiça. Mas olha, não é aquela preguiça de domingo, não. É uma apatia muito mais profunda. É como desistir da luta interna para ser alguém melhor. É um abandono da responsabilidade pelo próprio crescimento. Então, o ponto crucial é este. Esses atos não são só falhas morais. Eles são, na verdade, atos de autodestruição psíquica. Nessa guerra interna contra uma ordem maior, o primeiro e maior ferido é sempre a própria pessoa. A lógica é bem clara, né? Essa guerra contra uma ordem construtiva leva à autodestruição. A recusa do que é bom resulta na perda da paz. E a inveja da verdade nos prende num ciclo sem fim, repetindo os mesmos erros. A ruína é sempre por dentro. Ok, depois de mapear toda essa descida rumo à autodestruição, vem a boa notícia. Existe um caminho de volta. Existe um caminho para a cura e para se sentir inteiro de novo. Mas a solução não é tão simples quanto só perceber o problema. Ah, se fosse.
Ela exige uma reorientação profunda da nossa vontade e dos nossos sentimentos. O caminho da cura é um processo ativo de colocar a mão na massa. Começa por arrumar a casa por dentro, ordenar os afetos, largar de mão aquela inveja que só corrói, fazer as pazes com a realidade e, o mais importante, fazer a escolha consciente de voltar a amar o que é bom e construtivo. No fim das contas, essa jornada é de transformação, é um afastamento da autodestruição e um retorno à verdade sobre nós mesmos, à humildade. É, no fundo, a escolha de voltar a viver de uma forma plena e integrada.